Nas regiões tropicais do Oceano Indo-Pacífico vive um crustáceo conhecido como caranguejo boxeador. Isso porque esse animal aprendeu a delicadamente desprender e multiplicar as anêmonas que ele adere nas suas pequenas quelas ou pinças. As anêmonas queimam animais que não estão adaptados a entrar em contato com elas. Ou seja, o caranguejo boxeador pode se defender com as suas luvinhas de anêmonas urticantes e a anêmona é multiplicada e dispersada. Vários outros animais utilizam esses animais, ou parte deles, como uma forma de proteção. O motivo é que anêmonas, corais, hidras, águas-vivas, todos pertencem a um grupo chamado Cnidaria, e a principal característica desse grupo é a presença de cnidas. As cnidas são estruturas celulares que ficam guardadinhas em estruturas chamadas de cnidócitos, e se distribuem por todo o corpo do animal, mas especialmente nos tentáculos. Um dos tipos mais comuns de cnidócitos são os nematocistos, que são estruturas extremamente interessantes utilizadas para captura de presas e defesa dos cnidários. Os nematocistos são células em forma de cápsula que contêm no seu interior toxinas e um túbulo eversível. A ponta desse túbulo eversível é cheia de bárbulas ou espinhos, justamente para penetrar numa presa e ficar. Quando uma pessoa ou um peixe entra em contato com uma água viva, por exemplo, o que queima é o fato de que esses nematocistos são disparados em alta velocidade e esse túbulo reversível penetra a pele injetando as toxinas. Apesar dessa potente defesa, os cnidários são presos para vários animais. Só que 4 grupos de animais conseguiram não apenas resistir às toxinas dos nematocistos, mas a absorver essas células e incorporarem nos tecidos do seu próprio corpo, formando como se fosse uma armadura constituída das armas de outro organismo. Um desses grupos que possui essa capacidade é o Philoquitenófora, conhecido popularmente como água-viva de pente, ou também como carambolas do mar, o que eu achei bem engraçado. Nesse grupo, o sequestro de nematocistos é conhecido para algumas espécies de apenas um gênero. E além dos nematocistos ficarem alojados no corpo dos Quitenófora, os ovos de uma das espécies ficam cercados de nematocistos, que são inclusive consumidos pela larva recém-eclodida, que já ganha então essa potente defesa logo no início da vida. Muito louco. E uma história muito interessante é que até meados do século passado, os pesquisadores viam os nematocistos no corpo dos Quitenófora, sendo que os nematocistos são características exclusivas dos cnidários. E eles achavam então que eram os próprios Quitenófora que produziam os nematocistos, o que reforçaria uma hipótese vigente na época de que Quitenófora e Cnidaria pertenciam ao mesmo grupo. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Mas a partir dos anos 80 ficou claro que esses animais, na verdade, sequestravam os nematocistos a partir dos corpos de hidras. O roubo e incorporação dessas células de defesa dos cnidários também ocorre nos filos Acelomorpha, que é um grupo de vermes marinhos, Platelmintes, que inclui as planárias, e em moluscos. Inclusive, uma das espécies de planária que possui essa capacidade, além de absorver os nematocistos, elas ainda vivem dentro de pepinos do mar, ou seja, uma dupla proteção aí para essa espécie. Agora, nós sabemos muito pouco sobre como os nematocistos são absorvidos, especialmente sem dispararem no interior do corpo do animal. Os moluscos, algumas espécies de lesmas do mar, além da produção de substâncias nocivas e da coloração defensiva, essas espécies ainda são capazes de absorver os nematocistos dos cnidários. Mas como os nematocistos são absorvidos? No caso das lesmas do mar, por exemplo, onde esses mecanismos foram melhor estudados, após a ingestão de tecidos contendo nematocistos, parte dessas células de defesa são excretadas e outra parte é absorvida. E é movida para extensões das glândulas digestivas. E se encaminham para uma bolsa muscular chamada de cnidossaco, onde são armazenados. Algumas espécies conseguem até mesmo absorver nematocistos que ainda estão em desenvolvimento e nutrirem essas células de outro organismo para que elas se desenvolvam no corpo das lesmas do mar. Como eu disse, vários animais comem cnidários. Então por que essa característica de absorção dos nematocistos surgiu somente nestes 4 grupos? Bom, esse é um assunto que ainda precisa ser melhor estudado, mas esses 4 grupos possuem 3 características que provavelmente auxiliaram no desenvolvimento desse comportamento fascinante. Primeiramente, todos esses animais possuem corpo mole, o que facilitaria no transporte e alojamento dos nematocistos no corpo desses animais. Além disso, esses animais possuem ainda sistema digestivo ramificado, o que facilitaria na distribuição dessas células de defesa pelo corpo do hospedeiro. E todos possuem a capacidade de se regenerar, o que permite com que esses animais regenerem parte dos seus corpos incorporando os nematocistos. E também que eles podem regenerar as partes que foram afetadas pelos nematocistos que dispararam durante o transporte. Muitas perguntas ainda precisam de respostas em relação à absorção de nematocistos, especialmente em relação ao transporte e em como esses animais utilizam esses diferentes mecanismos de defesa. Mas o que fica claro desde já é a fascinante capacidade de adaptação da vida no planeta, que através de milhões de anos de evolução nunca nos deixa de surpreender. Bônus! Então, eu adoro aprender novas palavras e incorporá-las no meu vocabulário. Então eu vou compartilhar com vocês uma das palavras que eu aprendi durante a leitura do artigo que embasou esse vídeo. A palavra é cleptoplastia.
que é o fenômeno simbiótico de absorção de plastídeos, como cloroplasto, por exemplo, de um organismo para outro. Então, o animal consome um organismo fotossintético, mas não digere os cloroplastos e passa então a utilizar essas organelas para produzir energia através da fotossíntese. Ou seja, os hospedeiros absorvem os cloroplastos e viram verdadeiras biofábricas de energias com as células roubadas de outros organismos. Enfim, é isso e até a próxima!